Mas teve uma briga na lata, se é que pode ser considerada briga, mas está repercutindo até agora, um debate acalorado, vamos chamar assim, da Antônia Fontinelli com Caio Castro. Meu Deus! Os dois têm personalidade forte. Muito Isso explica forte, muita coisa. Muita coisa. A gente tentou editar para vocês a conversa, mas era tanto gente, que tinha que ser colocado, porque rolou tanto palavrão do Mas jeito. eu não vi aí. Nossa Senhora! Eu dei uma olhadinha, tinha muito assim, aquilo. Mas eles não brigaram. Era mas ficou tensa a coisa. Hoje, inclusive, ela estava postando uma explicação, estava pé da vida, disse que vai gravar, desenhar, fazer alguma coisa para as pessoas entenderem o que ela quis dizer, né? Porque assim, ela queria saber se ele pegaria uma garota bêbada na balada. Ele disse que sim. E aí a Antônia ficou brava, falou que nojo. E ele disse, por quê? Se as meninas podem pegar um cara bêbado, por que eu vou rejeitar uma menina só porque ela está alcoolizada? E aí a coisa esquentou pra caramba. E a Fontinelli acabou usando uma expressão que não tolerava piranha, né? Bêbada, uma coisa palavra, assim. né? Foi essa palavra. A gente pode falar porque não é palavrão, ela é só pesadinha. É um peixinho. Um peixinho bonzinho, né? Que não come ninguém. Pois é. E aí é que a coisa realmente degringolou. Sônia Abrão, o que foi isso? Olha, foi sabe o isso? que eu notei? A Antônia Fontinelli pode até me corrigir depois, porque eu notei que naquele momento que ela viu que ele retrucou, sabe quando você Ele não ri deixou de sem barato graça? uma coisa, né? Nada. Ela falava, ele ia pra cima. Ela falava, ele ia Ele pra não cima. deixou. Mas sabe quando a gente tá brincando e um fala uma coisa que não devia, aí você fica meio sem graça e vai rindo assim? Parecia que ela tava fazendo assim, Antônia. Então, em algum momento, por mais... Não importa que... Até importa o discurso de cada um. Sim. Tem aquela coisa assim, quem vê vai ter uma sensação meio machista ou não de cada um ali. Sim. Mas ela tava sem graça. Em algum momento parece que perdeu a linha. A entrevista ficou muito próxima Saiu de... do eixo, né? Cabale, Saiu viu? do eixo, realmente. Vamos ver um trecho agora, vamos lá. com todos os pis. A última pergunta, o que uma mulher jamais deveria fazer perto de você? Ou o que te deixa numa mulher? Vai, o que te deixa numa mulher? Destratar o outro. Isso acho que para homem e para mulher. Destratar. Achar que você está sentado numa cadeira e a pessoa que está de pé te servindo é menos que você. Mas isso é pro ser humano, Isso né? é pro ser humano, mas isso para homem e mulher. Seja lá o que for. É que as mulheres ficam bêbadas na balada. Eu se eu fosse homem, eu não mulher Não, que mas fica bêbada na balada, eu tenho nojo. Mas agora o homem pode ficar bêbado na balada. Hã? O homem pode ficar bêbado na balada. Não, Por que a mulher nenhum não dos pode? dois. Eu tô falando de mulher. Mas mulher, então, mas aí que mulher tá. tem um papel Mas aí diferente você já do tá homem. sendo machista. Não, não tô, amor. Porque eu só te o perguntei, homem tem... como homem, você mulher que fica bêbada. óbvio, por que não? Que nojo, Caio! Que nojo de quê, cara? Você fica bêbado também, brother. Não, Óbvio que mas não. eu como mulher jamais com um cara idiota também na balada. Mas o cara tá bêbado, ele não é idiota. Ele só tá bêbado, às vezes ele trabalhou tipo Tá bom, 3 eu não bêbado, mas o Caio é bêbado. Fiquei horrorizada com você agora. Tá vendo? Já tá credo. sendo sensacionalista, já tá sendo do Tô jornal. nada. Caio Castro, mulher bêbado. Vou tirar. Não, porque não é. Pode ser chamada, Caio Castro é bêbado. Pô, né? Acabei Assim. irritada. Agora, a mulher não pode ficar bêbada? Não, não pode. Machista, você é machista. Pode ficar bêbada dentro de casa, no quatro paredes, fazendo lugar agora na rua, e ficar. Mas qual o problema, cara? Tá bom, gente. Eu discordo. Você é machista. Você é machista. Tá bom, eu sou machista, detesto que não se respeita. Ficar bêbada na balada, porque de bêbado não tem dono. Mas se ela é né, feliz cara? assim, cara. Aí já é o problema dela. Posso Então, fazer o que você nada. tem a ver com isso? Não pera aí, então. Aí cortaram aí. Cortaram aí. O próprio Nossa. vídeo, se eu não me engano, o que eu termina tinha visto aí, nesse Eu acho trecho que deve não ter tinha. esquentado mais, né? Aham, Deve ter pode ser esquentado. mesmo. Porque ele não deu um alívio E ela ali, tava né? super animada pra essa entrevista, porque eu acompanho a Antônia Fontinelli. Ela fez vários, o famoso Snap que a gente fez outro dia aqui. sim. Sônia, ela tava fazendo vários. Tô animada, vou entrevistar o galã, Caio Castro. Claro, foi tá legal, na deve ter novela sido, agora. mas esse trecho aí não foi legal, não. Eu achei que não agregou pra ninguém, nem pra quem tá Entrevistar Dom vendo. Pedro, né? Não. O quê? Como assim? Dom Pedro, vou entrevistar Dom Pedro. Pois é. Gente, saiu do trilho aí, não foi legal, viu? Nem o Caio Castro, achei que ele foi um pouco desrespeitoso com quem tava conduzindo. Ele podia ter dado Mais uma leve. amenizada, Mas ela né? também, enfim. Ela, eu achei que também, como é que a gente vai falar? Radicalizou um pouco o lado feminino Foi, da foi. história. Né? Acontece.
de mulher ficar bêbada mesmo. Ela tem razão, não é um espetáculo agradável não é para nada ninguém, bonito, nem mas homem, nenhum dos nem dois. mulher, Nenhum dos exatamente. dois. Então acho que ele poderia ter levado a conversa para outro Sabe o que me lado parece? e ela também, de repente, Pois porque é. não estava dando liga a esse papo. E nem era só uma discordância, vamos dizer, mais amena. Não era, ia virar um bate-boca legal. Vocês gente. viram o que tem de pi nessa história, tava- né? tava caminhando pra isso. Você acha que deve ter virado? Eu acho que Será? eles não têm... eu Dá acho aquela pode ter sensação que a virado, gente sim. comentou outro dia, que às vezes, eu não tô falando que é isso, mas dá a sensação. Sabe aquele preconceito que tá dentro da gente, a gente nem percebe? Aquela coisa que a gente falou outro dia, da música da cabeleira do Zezé, que a gente falou e tal. Às vezes tá ali, você acha que não é um preconceito, e é. Você está falando de quem? Ah, que a gente... A Antônia Dela. Fontinelli, no caso, tá, né, gente? entendi, Porque entendi. né, essa coisa da mulher bêbada não é legal. Cheira, o Eu cara, a não entendi mulher, nem a pergunta, enfim. na verdade. O que uma que mulher é não não deve pode fazer, né? não Não, a deve, pergunta... aliás. Não, e a pergunta é se você pegaria uma menina... Entendi essa pergunta também. Acho que... Alguém pega pra mim no Instagram da Antônia a resposta que ela postou Ela deu uma resposta. hoje. Ela deu uma resposta tentando legal. explicar esse lado da história. Mas, tem um mas dessa história que daqui a pouco eu falo pra vocês que a Antônia vai ter que se cuidar nessas colocações dela em relação à mulher. Porque já tinha tido aquela entrevista com a ex-mulher do Safadão, onde, sabe, tá acontecendo uma divisão de mulheres, as que são as legais e as que não são, né? Aquelas que são para casar e as que não são, tá mais ou menos assim. Ai, meu Deus. Uma coisa tão antiga que era mais de medo. cabeça masculina, tá Pois pintando é. isso. Eu acho que ela devia, sabe, deixar esse tipo de coisa, porque é muito assim, é mulher que rouba marido, porque são as piranhas, A bêbada. porque a bêbada. Tá havendo classe de mulher, nós estamos sendo divididas, as que Nichos. prestam Ai, que medo. e as que São não nichos. prestam. Isso não pode acontecer, gente. Cada mulher pode fazer o que ela quiser da vida dela, na verdade, né? Então, eu acho mal esse discurso, eu não gosto. Adoro a Fontinelli. Com também. esse discurso dela, eu não concordo. Nossa, então, eu acho parece que a deve... chamada de capa da Tititi. Uma O quê? entrevista com a Paola Oliveira, olha, toda Cara, mulher pode ser o que ela quiser, é isso Pois é. mesmo. Ela tá falando a questão da Vou luta, mostrar né, do MMA. a legal. capa gente. da E o Tititi fato pra da menina vocês. estar bêbada naquele momento não significa que ela é uma pinguça. Aham. Eu não entendi. O Caio- Mas Caio ele fala fala disso, é isso, verdade, né? Sônia. Quando ela fala de alguém idiota, ele fala, mas a pessoa não é idiota, só tá bêbada. Pode ter trabalhado a semana inteira, teve, né? Às vezes você quer aliviar, cada um tem o seu jeito, né, de relaxar. Ela tem razão, não é nada agradável você ver tanto o homem como uma mulher bêbada. Eu particularmente implico muito com isso, não gosto, me incomoda profundamente mesmo, não gosto. Mas a partir daí, né, porque essa é pia, a outra é não sei o quê, não gosto também desse discurso. Eu achei que ele, nesse momento, ele estava com uma cabeça mais arejada. Para ele, estava ali mais de igual seguro. para igual, homens e mulheres. Então, acho que ela devia repensar essa questão. Até porque é uma pergunta perigosa, eu acho. Né? Por quê? Porque... Ai, eu não gostei. É uma pergunta perigosa, porque assim, se a menina tá de fogo e o cara vai lá, pode ser uma outra intenção. Volta a gravação pra gente ver direitinho qual é a pergunta, como é que a Antônia exatamente. perguntou esse tipo de coisa. A última pergunta, o que uma mulher jamais deveria fazer perto de você, ou o que te deixa numa mulher? Vai, o que te deixa numa mulher? Destratar o outro. Isso acho que para homem e para mulher. Destratar. Achar que você está sentado numa cadeira e a pessoa que está de pé te servindo é menos que você. Mas isso é pro ser humano, Isso né? é pro ser mulher. humano, mas isso para homem e mulher. Seja lá o que for. É que as mulheres ficam bêbadas na balada. Eu se eu fosse homem, eu não mulher Não, que mas fica bêbada na balada, tem nojo. Mas agora o homem pode ficar bêbado na balada. Hã? O homem pode ficar bêbado na balada. Não, por que a mulher nenhum não dos pode? dois. Eu tô falando de mulher. Mas mulher. Então, mas aí que Porque a mulher tem um tá. papel Mas aí diferente você já do tá homem. sendo machista. Não tô, amor. Porque eu só te o perguntei homem tem- como homem. Você mulher que fica bêbada. Óbvio, por que não? Que nojo, Caio. Que nojo de quê, cara? Você fica bêbado também, brother. Não, Óbvio que mas eu eu como mulher jamais com um cara idiota também na balada. Mas o cara tá bêbado, ele não é idiota. Ele só tá bêbado, às vezes ele trabalhou tipo Tá bom, 3 eu não bêbado, mas o Caio é bêbada. Fiquei horrorizada com você agora. Tá vendo? Já tá Credo. sendo sensacionalista, já tá sendo do Tô jornal. nada. Caio Castro, Você não- é bêbado. Vou tirar. Não, porque não é o... Posso dar chamada, Caio Castro é bêbada? Pô, né? Acabei Assim. irritada. Agora a mulher não pode ficar bêbada? Não, não pode.
bêbada de Machista, ficar- você é machista. pode ficar bêbada dentro de casa, no quatro paredes, fazendo lugar agora na rua, ficar... Mas qual é o problema, Tá cara? bom, gente, eu discordo. Você Caio é machista, Caio- você é machista. Tá bom, eu sou machista, detesto que não se respeita. Ficar bêbada na balada, porque de bêbado não tem dono, Mas se ela é né, feliz cara? assim, cara. Não, aí já é o problema dela. posso Então, fazer o que você nada. tem a ver com isso? Não... Ah, pera aí, Antônio. Não teve trégua aí, nem de um lado nem de outro, mas já a Antônia se aprofundou numa explicação do posicionamento dela, que levantou uma polêmica danada e a gente conta para vocês já, tá bom? Olha, agora a explicação que a vamos Antônia postou hoje, não é, no seu Instagram, e diz o seguinte: quando eu arrumar um tempinho na minha agenda, vou fazer um vídeo e desenhar o que eu falei. Obrigada, acho que é para alguém que tinha escrito para ela, né? Pelo seu bom senso. Sinto a necessidade de explicar para certas pessoas a diferença de liberdade e libertinagem. Continuo firme na minha posição e lamentando a ignorância e comportamento de pessoas que pensam que sabem o significado da palavra feminista. E vale lembrar que o canal é meu e minhas entrevistas só vão ao ar depois de aprovadas por mim, ou seja, ninguém sambou na minha cara. Como eu disse, trata-se de dois amigos divergindo sobre um tema. Estou aqui pedindo há dias R$1 que seja para juntos salvarmos vidas de inocentes portadores de doenças raras, né? De uma doença rara, na verdade. Aí ela cita sites, não é? Dizendo que eles não reproduziram o pedido dela, que pena. E ela fala, disse e repito, de bêbado. É porque é aquela palavra da anatomia que ela fala que de bêbado não tem dono. Sinto muito para quem acha normal sair para balada, beber, vomitar, esquecer o nome, perder a dignidade, ficar na mão do palhaço e achar que é normal. Sinto mesmo, de verdade, disse a Antônia Fontinelli, hashtag, acho que era sem mais, né? Mas virou sem mais aqui. Acho que ela digitou muito rápido. Então, esse é o lado dela dessa história, diz que está fazendo a distinção entre liberdade e libertinagem. E aí, ficou cada um com seu ponto de vista. E fim de papo. Ela Tem manteve gente que opinião. concorda com ele, tem gente que concorda com ela e aí vai. E aquela história, a Exatamente. internet não pensa que, não é que ela pensou, mas não é terra de ninguém. As pessoas As estão pessoas de olho em acompanham tudo. muito. Exatamente. E se ela aprovou né? o vídeo, então... Ela aprovou o vídeo, ela colocou o vídeo e fez questão de dizer, porque como ele não deu trégua, a cada coisa que ela falava, o Caio rebatia, aí começaram a dizer que ele sambou na cara dela. E o que ela quer dizer é que isso não existiu, que eram duas pessoas divergindo sobre o mesmo tema. Eu achei que a discussão virou briga quase, ou ia virar a qualquer momento, né? Mas tá aí, parou naquele ponto e vocês tirem suas próprias conclusões, cada um com as suas opiniões. Achei que ela pegou um pouco pesado pro lado da mulher, não era só liberdade e libertinagem, né? Parece que ela não suporta esse tipo de coisa realmente. Ela exalou, né? E Tava ponto. alguma coisa aqui, ó, Nossa entalada. Senhora, eu Deu não essa sei sensação, o que mas- tem aí por trás dessa história, dessa implicância com esse tipo de menina, vamos dizer assim. Mas aí também não dá pra peitou, né? generalizar, Aí ele radicalizou, aí ele já foi pro machista, pro sensacionalista, ele começou a xingar. Então é que eles brincaram com a chamada lá. Ele falou, pessoal. Caio Castro Nananana. gosta de menina bêbada na balada e não sei o quê. Aí é que eu achei que ele pesou Porque isso mais é pro sério. lado dela. É por isso que eu tô falando, isso é sério. Se quê? sai uma notícia dessa, Caio, Sim. isso é sério pra ele. Aham. É muito Não, e ele já sério, tá né? bem Porque- ele vem de uma escaldadinho, sequência, né? Ele né? vem de uma Então- sequência Porque é uma mesmo. coisa de abuso de um incapaz. Né? Caio Então, acho Castro que isso ele sentiu e ele tratou vem de falar. E eu amadurecendo acho aí. que ele tá correto de falar com Ele colocou as coisas ali para mostrar que nos seus é devidos muito lugares. sério que- mesmo. Ele me pareceu maduro, ele foi um pouco, né? Mas Eu- ele me pareceu maduro. eu acho que ela a estava opinião pensando mais na coisa do nojo mesmo, como ela fala, né? A pessoa vai lá, É o cheiro. Porque ela não- pensou mais lá ela nisso. não falou nada de vomitar, ela tá falando aqui. Na verdade, ela carregou mais das Ela tintas carregou mais ainda, nos gente efeitos da do céu. pingaiada do que Então qualquer realmente tá... coisa. Tem os Mas é uma efeitos pergunta aí. perigosa. Mas você tinha razão, mas era melhor que não tivesse sido feita. pergunta é perigosa. É perigosa, Ela é de perigosa. verdade.